Logo depois de mostrar que 2 mais 2 dá 4 e não ter argumento algum, os católicos soltam. Mas a Igreja Católica é uma só. E as suas 1 milhão de seitas evangélicas? Hoje eu quero lhe mostrar como isso é completamente falso. Eu vou lhe mostrar uma treta monumental entre católicos. Uma treta atual, mas a gente tem trocentas aí ao longo da história. O Centro Dom Bosco, que é um grupo apologeta católico, criticando o catecismo moderno, que foi muito influenciado pelo Concílio Vaticano II. Eu vou lhe mostrar que padres renomados, como o padre Paulo Ricardo, eles, de certa forma, concordam com isso, com essas críticas do Centro Dom Bosco. Então, hoje você vai descobrir mais uma mentira católica, falsa unidade católica. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Gente, isso é muito importante porque o que eu vou falar hoje toca no fundamento da Igreja Católica. Não é a questão de, por exemplo, ter uma boa igreja ali que tem alguns erros. Fundamentalmente, a Igreja Católica é completamente falsa. E um dos argumentos que a Igreja Católica sempre usa é: nós somos verdadeiros. Por quê? Porque somos unidos. Não é verdade, já vou mostrar isso. Contudo, comecemos assim. Mesmo que fosse verdade que os católicos fossem unidos. E daí? De que adianta estar unido na mentira? De que adianta dizer, somos 1 milhão de igrejas, no mundo todo. Em cada igreja é pregado a mesma coisa. 2 mais 2 é igual a 5. Em todas as igrejas, é lindo de ver. Não importa onde você chegue. Em todas as igrejas católicas, 2 mais 2 dá 5. Não é lindo isso? Veja, o que prova a veracidade de algo não é a unidade no erro, mas a exposição da verdade, ainda que essa verdade seja exposta de maneira solitária. A mentira não se torna verdade só porque foi repetida por longos anos por várias pessoas. Essa tese, a tese católica dessa unidade falsa como prova de verdade, olha, isso desmontaria o próprio avanço do conhecimento. Ao longo de toda a história, a ciência avançou justamente por não ser como a Igreja Católica. Até o século XIX, por exemplo, vamos citar um exemplo. Até o século XIX, todos acreditavam na teoria da biogênese. Ora, qual era essa crença? A crença de que de um pedaço de roupa podre surgiria vida. Desde Aristóteles, que se acreditava que vermes, um organismo ali, ele poderia nascer de um pedaço de carne em decomposição. Mas isso começou a cair por terra, principalmente com Francesco Redi, que começou a jogar na lata do lixo essa tese, e depois Louis Pasteur, que a sepulta de vez lá em 1860. Ou seja, durante séculos, toda a comunidade científica acreditava que da não vida, surgiria vida. Que de um pedaço de roupa podre surgiria um rato, gente. Tá vendo? Aí, ó, a vida inteira. E daí? E daí que havia concordância? E daí que todo mundo acreditou nisso por um longo tempo? A mentira é mentira. Mesmo que todo mundo concorde com ela continua sendo mentira. João Batista não está errado, só porque ele está sozinho no deserto. Nem os sacerdotes estavam corretos, só porque eles estavam unidos na mentira lá no templo. Ok, agora vamos dar um exemplo de que a Igreja Católica é só um guarda-chuva que acolhe todo tipo de gente com as mais variadas crenças ali. O Centro Dom Bosco, um importante grupo apologético católico. Vamos entrar aqui, mostrar para vocês isso aqui, uma postagem recente deles, de um livro que eles estão divulgando. Que é o seguinte, né? O livro é uma crítica ao catecismo moderno, influenciado pelo Concílio Vaticano II. Olha aí, ó. A moral do novo catecismo sofreu alterações. E aí, vamos lá, isso aqui é uma crítica que eles estão fazendo. Olha o que o catecismo moderno diz. O homem, o novo fim da sociedade. A pessoa humana é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. E aí o Centro Dom Bosco responde, olha, não seria o nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro princípio e fim de todas as coisas? E eles estão completamente certos. Eu já fiz esse vídeo, gravei na minha igreja, na nossa igreja, e não foi. Eu mostro como que hoje a própria sociedade, ela tem um ídolo que se chama o homem. O Estado moderno, influenciado lá pela Revolução Francesa, ele tem o homem como fundamento da sociedade. E é por isso que é uma desgraça. Se eu não gravei esse vídeo, eu vou gravar, hein? Mas enfim, concordamos com isso aqui. Então, tá vendo? A própria Igreja Católica, os próprios católicos estão criticando o catecismo moderno, influenciado, moldado e muito pelo Vaticano II. Agora, vamos dar uma olhadinha em outra postagem aqui do Centro Dom Bosco, um grupo católico, criticando o ecumenismo da atual Igreja Católica. Um falso ecumenismo no catecismo moderno. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Dá uma lidinha aí. O desígnio de salvação envolve igualmente os que reconhecem o Criador, entre os quais, em primeiro lugar, os muçulmanos, que declarando guardar a fé de Abraão, conosco adoram o Deus único e misericordioso que há de julgar os homens no último dia. Isso aqui eles estão criticando, o Centro Dom Bosco está criticando o novo catecismo, baseado lá no Concílio Vaticano II. Gente, isso aqui é um baita de um problema, tá vendo? Eles estão dizendo, olha aí, ó, o catecismo moderno está dizendo que tem salvação
até entre muçulmanos. Agora, olha o tamanho do problema. A Igreja Católica disse no passado que não havia salvação fora dela. E agora a Igreja Católica não é o padre da esquina, isso aqui é documento oficial. O Centro Dom Bosco, é um grupo católico, está criticando o documento oficial da Igreja Católica, o Catecismo Moderno, o Concílio Vaticano II. Está dizendo o seguinte, estão criticando, porque a Igreja atual, a Igreja Católica, que nunca muda, no passado dizia não tem salvação fora da Igreja, agora está dizendo que tem, até entre muçulmanos. Ó, só para citar um concílio, vai. O Quarto Concílio de Latrão. Há uma só Igreja Universal dos Fiéis, fora da qual absolutamente ninguém pode ser salvo. E no Concílio de Trento, que foi feito contra a Reforma Protestante, para tentar conter a Reforma Protestante, eles excomungaram os protestantes. Agora, no Concílio Vaticano II, eles chamam os protestantes de irmãos separados. Por isso que tinha muita gente braba com o Papa, o último Papa comunista aí, que falou que tinha salvação entre outros povos. Muitos católicos ficaram bravos com ele. Mas é o concílio, é o catecismo moderno. Né? Então, assim, o Centro Dom Bosco, um grupo católico, está aqui dividido. Está dividido. Está dizendo, ó, tá errado. E não é só o Centro Dom Bosco, não. Por exemplo, nessa questão aqui do ecumenismo. O padre Paulo Ricardo, nesse videozinho aqui, ó, ele diz explicitamente, perguntam para ele, olha, os evangélicos são salvos? E ele diz que não. Ele dá uma... No comecinho ele tenta dar uma ensaboada, mas ele acaba dizendo. Ele fala explicitamente, as outras religiões são falsas. E abre aspas, o que a revelação diz é, quem não crê e não for batizado está condenado. E aí, no contexto da fala dele, fica claro que batismo ali é o batismo católico, ou seja, quem não crê, não for batizado na Igreja Católica, não está salvo. Ele diz isso. E ele continua. Não é opinião do padre Paulo, é o ensinamento dos santos. Tá vendo? Mas aí você tem o Vaticano II dizendo que tem salvação fora da Igreja Católica. Aí você tem um padre aqui, tá vendo a discordância? Você tem um padre dizendo, não tem. O que a revelação diz, o que ensina os santos tem que ser batizado na Igreja Católica para ser salvo. E aí tem o Vaticano II dizendo que tem salvação até entre os muçulmanos. Tá vendo a contradição? Eles são tão unidos. Não são. Depois ele vai dizer que é isso, a gente não somos unidos, mas é isso que a gente está vendo. Então aqui a gente não tem apenas um problema de desunião, mas é um problema que desmorona a própria Igreja Católica como um todo. Por quê? Porque ela é assentada no dogma da infalibilidade papal, que o Papa é infalível. Então, por isso que você pode confiar na Igreja Católica, porque ela tem um magistério, e tem um magistério, uma liderança que interpreta, isso cabe a ela apenas interpretar. Tá vendo que não resolve o problema aí de discordância? Eles têm lá o magistério infalível, o Papa infalível, e aí o povo quebrando pau aí. Tá vendo? Se você mostrar apenas uma contradição, um Papa falando A, outro Papa falando B, pronto, já acabou a infalibilidade papal. E aqui a gente tem um exemplo disso, exposto pelos próprios católicos. No Vaticano I, no documento chamado Pastor a Eternos, a Igreja Católica estabeleceu a doutrina da infalibilidade papal. Quando o Papa fala ex cátedra, ele é infalível. Quando o Romano Pontífice fala ex cátedra, isso é, quando exercendo o seu ofício de pastor e doutor de todos os cristãos, define, com a sua suprema autoridade apostólica, uma doutrina de fé ou moral que deve ser mantida por toda a Igreja, goza da infalibilidade com a qual o Divino Redentor quis dotar a sua Igreja quando define doutrina sobre fé ou moral. Então aqui você tem o Centro Dom Bosco, que vai dizer que é o seguinte, não, mas ali não... o Vaticano II é uma carta pastoral, não é ex-cátedra. Meu amigo, mas a doutrina da infalibilidade papal diz que quando o pastor fala de seu ofício como pastor, não é? E, se a carta é pastoral, então tem a ver, ele está falando do seu ofício como pastor, é o que declara a infalibilidade. E tem mais, a infalibilidade não tem a ver com assuntos de fé e de moral. Ora, os assuntos tratados ali no Concílio Vaticano II têm a ver com fé e moral. E tem mais. O Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII, continuado pelo Papa Paulo VI. Participaram bispos do mundo todo sob a autoridade papal. Gente, se isso aqui não é um documento ex cátedra, então o que é? Mas aí, e olha que coisa interessante. Um padre renomado aqui no Brasil, José Eduardo, diz que é rebeldia dizer que, olha, esse documento aí, o Vaticano II, ele não é ex cátedra. Olha lá. Olha o que ele declara. Um dos erros mais crassos desse catolicismo polemista de internet é esquivar-se da obediência à Igreja alegando que tal ou qual documento não foi publicado ex cátedra e, portanto, concluem eles, não estaria coberto pela infalibilidade. Tal doutrina nunca foi católica. Então você está vendo aqui, eles tretando aqui em relação, o que é ex cátedra, o que não é? Tá, mesmo assim tem que submeter ou não tem? Tá vendo? Mas eles não são unidos. Tal doutrina nunca foi católica. Todo católico deve aderir com religioso obséquio na vontade e da inteligência aos ensinamentos do magistério autêntico, ainda quando não proclamados de modo definitivo. Tem que obedecer. Tem que obedecer, mas tá vendo aqui? Treta, e aí vem os papinhos ex cátedra, mas não adianta. Então eles mesmos estão brigando ali.
Agora, veja esse outro post do padre José Eduardo, né? Ele diz o seguinte, ó, não se debate com absurdo. O argumento que ele dá aqui, ó, se alguém lhe convidasse para um debate científico, acadêmico, histórico, filosófico, teológico, e o que vale é sobre a seguinte questão a ser disputada: a sua mãe é ou não uma meretriz? Se você aceitasse ir, já estaria agindo como idiota. Ele continua. A igreja sempre agiu como mãe mestra. Obedece ou vai-te. E ante a obstinação, depois de assunto definido, excomunhão. Às vezes na fogueira, né? Simples assim, não é necessário refutar ponto a ponto um projeto absurdo. Por que não? Se alguém chegasse com um livro cujo título é O Quadrado Tem Três Lados, e ainda mais fosse um sujeito inepto para o assunto, é sempre esse papinho de tentar diminuir a pessoa. Não interessa. Se um cara diz que um quadrado tem três lados, aí não interessa quem ele é um idiota. Mas se alguém diz que 2 mais 2 dá 4, não interessa se ele é o Papa, se ele é o seu João. Tem que refutar. Fosse um sujeito inepto para o assunto, um sedizente qualquer coisa, e você se recusasse a debater, ele dissesse, você não refutou os pontos da minha tese. A única coisa possível é mandá-lo pentear macaco. Olha o argumento do padre. Se convidasse para debater se sua mãe é meretriz ou não, você iria? Veja, por questão lógica, existem mães que são meretrizes. O padre disse que é como debater a questão aí de um triângulo quadrado, né? Olha, não é isso, porque isso é uma impossibilidade. Mas uma meretriz, uma mãe ser uma meretriz é uma possibilidade? Claro. No início, por ser criança, você pode não perceber. Mas depois, se alguém chega com provas e aí você não quiser ouvir, aí é prova de ignorância pura. E é o que acontece com muitos padres. E aí o que ele faz? Fecha os olhos. E ele conclui, não precisa debater. Veja como que a igreja sempre lidou, como ele mesmo disse, com aqueles que expõem seus erros. Obedece ou vai embora. Está excomungado. E na realidade é um pouquinho diferente. Obedece ou morre, né? Aí é fácil ter unidade, né? Eu já fiz outros vídeos aqui mostrando que o fundamento católico da infalibilidade papal é podre. Já fiz, olha esse vídeo aqui, ó. A Igreja Católica, de maneira oficial, ex cátedra, o Papa proibiu a leitura da Bíblia. E aí, depois, vem um outro documento, outro Papa, ex cátedra, dizendo, tem que ler a Bíblia. Ou seja, as discordâncias entre os católicos são antigas. Você tem essa treta aqui, mas tem muito mais. Você tem, por exemplo, católicos carismáticos a todo lado aqui, ó. Canção Nova, eles são continuistas. E aí você tem os católicos, a Igreja Católica, que é cessacionista. A lista de divergência entre eles é extensa. Portanto, se a unidade prova a veracidade, mais um argumento contra a Igreja Católica. E, como eu estou mostrando, não é unida assim não. Tem um monte de divisão aqui. Isso aqui é apenas um exemplo. Essa aqui é uma treta que a gente está tendo acesso agora por conta da internet. Mas o que mais tem aí é treta entre os próprios católicos. Então é isso, né? A Igreja Católica, ela isso aqui não mostra apenas uma questão de desunião, mas mostra um problema grave. Um documento católico oficial, ex cátedra, diz A, outro vem e diz B. E próprios católicos estão mostrando aqui isso. O que você achou desse vídeo? Deixa um comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.